vivendo tempos difíceis. É um tempo que é muito complicado, muito difícil. Sabe, você que é empresário, você sabe o quanto você tem que lutar para manter sua empresa de pé e para vencer cada um dos desafios. Você que é pai, você sabe como é um grande desafio, sabe, você educar os seus filhos no caminho do Senhor e eles permanecerem nos princípios a qual nós temos e estamos ensinando. Você que é casado, quantos casados tem aqui? Aleluia! Você sabe quanto é difícil no tempo de hoje, sabe? Eu acredito, vendo a história dos meus pais, dos meus avós e bisavós, a vida era mais simples lá atrás. E cada vez mais a vida tem ficado mais complexa, com mais desafios. Isso está na Bíblia, nós sabemos que isso aconteceria e vai piorar, e vai acontecer. Mas nós estamos aqui porque através da fé, nós podemos ser inabaláveis. E nos momentos de dificuldades, eu creio, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos dar a direção e o caminho. Apocalipse 2:8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é? Jesus. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Deus está falando aí, ó, está dando um recado. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis o quê? Tribulação de 10 dias. Mas o Senhor diz o seguinte: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Senhor Deus, nós oramos invocando o Teu nome, para que nesta manhã possamos receber uma porção da Tua palavra, que o Senhor possa nos fortalecer, nos direcionar. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para falar aos nossos corações. A igreja diz amém. Podeis assentar por um instante? Glória a Deus. Nós vamos ler então, lemos já um trecho da palavra de Deus. Estamos vendo a carta que foi endereçada ali para a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna estava vivendo um tempo muito difícil. E o Senhor, Ele fala da luta, Ele fala da tribulação. O Senhor, Ele fala daquilo que a igreja iria viver. Mas Ele dá uma direção: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o recado que Deus tem para nós hoje é ser fiel até a morte. Em tempos difíceis, em tempos complicados da nossa vida, eu creio, através da fé, nós vamos passar por esses momentos e nós seremos encontrados fiéis. Você sabe, apóstolo João, ele foi lançado, ele foi levado à ilha de Patmos, foi onde ele recebeu a revelação das cartas de Apocalipse. O diabo tinha um propósito de paralisar a igreja. Por quê? O apóstolo João, naquele momento, o pastor da maior igreja, na igreja de Esmirna. O apóstolo João era alguém que estava sendo poderosamente usado por Deus. Todos os discípulos já estavam mortos, só sobrou ele. Aí o diabo planejou algo contra João. Vamos jogar ele numa ilha e vamos deixar ele morrer lá sozinho. No pior, aquilo que poderia ser o pior momento da vida de João, é o momento mais glorioso que ele recebe as maiores revelações. Quero dizer para você, se o diabo tem tentado algo contra você, pensando que vai destruir a sua vida, eu estou aqui para dizer para você, será o melhor tempo de Deus na sua vida. Será um tempo onde Deus vai te sustentar, será um tempo onde Deus vai cuidar de você, será um tempo que você vai viver coisas extraordinárias. Será que é possível viver, sabe, inabalável em tempos difíceis? Sim, é possível. Sabe por quê? O sofrimento não apenas vai revelar quem nós somos, porque você sabe, quem nós somos de fato é no momento da luta e da tribulação que vai se manifestar. Mas não vai somente acontecer isso. Deus, na verdade, Ele vai nos fortalecer. Deus, na verdade, vai nos dar condições de vencermos cada uma das lutas e das tribulações. Em um mundo marcado de incertezas, desafios globais, crises sociais, eu quero dizer, a fé se torna algo muito importante, um guia para as nossas vidas. Deus, Ele vai nos guiar e nos direcionar. Então ela distingue a fé, quem é fiel e quem não é, quem está servindo a Deus por conveniência ou quem é crente de verdade.
Pouco tempo atrás, aí, alguns anos atrás, passamos por um momento de luta, de guerra mundial, né? Uma guerra aí contra um vírus. E aí eu vou dizer para você, um momento muito difícil que jamais, sabe, a nossa geração não passou por um momento assim. Foi um momento muito difícil. Mas vou dizer para você, luta, tribulação, dificuldade, medo, morte, muitas coisas estavam acontecendo. Mas eu quero dizer para você, muitos da igreja saíram mais fortes. Muitos da igreja tiveram experiências maravilhosas com Deus. Enquanto muitos estavam cheios de medo, outros separaram tempo para buscar a Deus. Enquanto muitos estavam trancados em isolamentos, alguns separaram tempo, sabe, para estar sós com Deus, para investir no seu casamento, para investir na sua família. Muitos prosperaram, enquanto outros quebraram. Sabe por quê? Porque alguns paralisaram diante das dificuldades, outros não, eles creram. Deus está no controle de todas as coisas, então eu posso descansar, porque Deus está cuidando de mim. Hoje nós enfrentamos, né, as nossas próprias perseguições, pobreza, calúnia, desafios. É um contexto de hoje. O contexto da igreja de Esmirna é um pouco diferente, mas tudo que aconteceu lá, nós podemos trazer para esse momento de hoje. Porque ali as cartas, e mais específica essa carta à igreja de Esmirna, que é o que a gente vai falar hoje, não é algo do passado, é algo para nós hoje. Aquilo que eles viveram, o ensinamento que Deus deu para eles lá, eu quero dizer para você, é um ensinamento que nós podemos trazer para nós aqui hoje. Então tudo que Jesus diz nessa carta tem a ver com aquela cidade e com aquela igreja. E aí eu quero separar alguns pontos aqui nessa introdução para você entender. Então a primeira questão é que a igreja era uma igreja pobre, numa cidade muito rica. É possível ser uma igreja pobre numa cidade muito rica? É possível. Nós vemos isso hoje, mas naquele tempo também. A igreja de Esmirna, né, a cidade, perdão, da Esmirna, era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerado o ornamento da coroa da flor da Ásia. A cidade era uma cidade forte comercialmente. Ela ficava ali num ponto principal da Ásia. A cidade também, ali tinha um Monte Pagos, né, que era coberto de templos, de casas formosas, um lugar de realeza, colorado de torres. Tinha ali uma arquitetura magnífica e muitos templos dedicados a vários deuses. Uma cidade que era uma cidade uau, como diz Anatólia. Era uma cidade assim, muito linda, muito bonita. Esse era o contexto da cidade. Uma cidade portuária, uma cidade muito rica. Mas o contexto da igreja é um contexto bem diferente. A igreja de Esmirna, ela era uma igreja pobre, diga comigo, pobre. Aos olhos humanos, uma igreja pobre, uma igreja muito pobre. Mas o Senhor fala, você é pobre, mas eu quero dizer para você, você é rica. Você é pobre aos olhos do homem, mas rica diante de Deus. Essa era uma igreja, sabe, que passava por lutas, tribulações, pobreza, sabe, pobreza severa. Ela tinha dificuldades ali, financeiras e material. Mas é interessante que o Senhor chama essa igreja de uma igreja rica. Mas nós não queremos ser ricos diante dos homens, precisamos ser ricos diante de Deus. Para nós não importa muito os elogios que venham da boca dos homens. O que nós queremos mesmo é o elogio que vem da boca de Deus. E essa igreja, ela só recebe elogios. Ela não recebe exortação, ela recebe elogio da boca de Deus. Essa igreja também era uma igreja fiel a Cristo, numa cidade que era fiel a Roma. Então essa igreja, ela na verdade contrapunha tudo que a cidade tinha, ela era o contraponto daquela cidade. Esmirna, ela sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. Por quê? Porque de todas as cidades orientais, Esmirna havia sido a primeira e a mais fiel a Roma. Então quando Jesus, né, manda a carta através do apóstolo João e fala, ser fiel até a morte, todos os moradores, todos os crentes daquela cidade sabiam de fato que era ser fiel, porque eles eram fiel a Roma. Quando Roma, sabe, ainda não era a senhora do mundo, quando Esmirna, sabe, ele já tinha se filiado a Roma, já estava debaixo de Roma. Cícero chegou a dizer que Esmirna é a aliada mais antiga e fiel a Roma. No ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo a Deus a Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam o privilégio de construção de templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Então presta atenção, esta igreja de Esmirna, recebendo esse recado,
dentro do contexto que ela vivia. O Senhor Jesus falou dentro do contexto que ela vivia, que ela tinha. E todos os moradores, e principalmente a igreja, sabia de fato que o Senhor estava falando em relação a esta igreja. Diga glória a Deus. Devolve aqui para mim o controlinho. Saiu? Glória a Deus. Amém. Uma igreja também que era vitoriosa nos jogos atléticos. Essa era uma igreja também que ela tinha ali as suas competições atléticas. Ela tinha um estádio onde todos os anos celebravam os jogos atléticos. Era muito famoso na época, né? Os jogadores ali disputavam a coroa dos louros. Então quando Jesus fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, enquanto alguns estavam atrás da coroa corruptível, Deus está falando para a igreja, eu tenho para você uma coroa incorruptível. A coroa que nas cidades, né, nos jogos atléticos, todo mundo, sabe, corre atrás e quer ganhar. Deus está falando assim, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Ser cristão então na igreja de Esmirna era um risco. Risco de quê? De perder seus bens, de perder sua própria vida. Por quê? Porque aquele que era crente, por muitas vezes, né, nós vemos historicamente, muitas vezes os crentes eram pegos, torturados e lançados no Monte Pagos, e eles eram mortos. 1.200, 1.800, 800 crentes eram lançados e mortos num só dia. Ser crente naquela época era muitas das vezes ser descoberto como crente, como seguidor de Jesus e perder todos os seus bens. Mas Deus fala o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja é pobre, caluniada, perseguida, mas só recebe elogios da boca de Deus. Eu tenho falado para Deus, Deus, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser conhecido como alguém fiel. A fé inabalável e a fidelidade são princípios básicos da vida cristã. Quantos crentes tem aqui? Então presta atenção, fidelidade e a fé inabalável são princípios para a nossa vida. Nós vamos ser fiéis a Deus. Nós temos uma fé inabalável. Nada vai nos parar. Nada pode nos fazer retroceder. Nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. O diabo, ele aposta que você vai parar. O diabo não entende a transformação que aconteceu na sua vida. O diabo aposta todas as fichas dele que você vai ficar no meio do caminho. Mas Deus, ele tem certeza que você vai até o fim. Porque ele olha para você e te vê como um vencedor. Como alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que é capacitado por Ele, e que até o último dia da sua vida, você vai estar firme e forte na sua fé, independente das circunstâncias. Você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai separar, você não vai abandonar, você não vai desistir, você vai ser fiel até o fim. Como então ser inabalável em tempos difíceis? Primeiro princípio que eu quero trazer para nós é não tendo uma visão romantizada da vida. Eu sei que você liga lá o Netflix, né? E você assiste os filmes e parece que a vida é muito maravilhoso, tudo muito certo, né? E eu vou dizer para você, existem até muitas igrejas que pintam esse mundo perfeito, uma vida muito romantizada. E aí talvez você casou, achou que o casamento era muito romantizado. Talvez você foi ter filhos e achou que ter filhos era muito romantizado. Então pode ser que você falou, não, eu vou ser empresário, porque eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais dinheiro. Quantos empresários nós temos aqui? É assim? É mais tempo? Menos tempo. Então pode ser que você tenha uma visão romantizada da vida. Não, eu quero chegar aos 50, aos 60, porque é a fase melhor da vida. Então, tudo que é falado e ensinado prega para nós uma vida romantizada. Mas eu quero falar para você, hoje você precisa perder essa visão romantizada da vida, porque não é assim. A igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova, um futuro imediato, incerto e sombrio. Mas eu quero dizer para você, viver com Cristo, mesmo no mundo hostil, é viver em fé. Permanecer firme nos seus valores e saber que a nossa recompensa não vai vir nessa terra, o nosso reconhecimento não virá dos homens, a nossa recompensa virá do Senhor. O elogio que nós queremos receber é da boca de Deus. Sabe por quê? Nessa vida nós vamos passar por tribulação. Pastor, eu falei, irmão, vamos passar. Quem já passou por tribulações aí? Levanta a mão aí, aleluia. Quem não passou ainda, Jeová vai dar para você. Fica tranquilo que você vai saber exatamente do que eu estou falando.
Na vida teremos tribulações. Então, a ideia aqui de tribulação, né, que está sendo falada no texto, se você buscar no original, a ideia é o seguinte: é ser colocado 1 tonelada de peso em cima das suas costas. Tribulação, luta, coisas, algo insuportável, algo que nos sufoca, algo, sabe, que nos traz muito sofrimento. A igreja estava sendo espremida debaixo de um grande rolo compressor. Eu quero dizer para você, nos dias de hoje, nós também muitas das vezes somos espremidos debaixo de um rolo compressor. Você já se sentiu assim, irmão? Eu quero dizer para você, é normal. Seja bem-vindo à vida. Então, eu e você não devemos esperar da vida nesta terra, sabe, uma vida glamurosa e romantizada. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados, mortos. Eles estavam sendo forçados, sabe, a se dobrar diante de um imperador e respeitá-lo como se fosse um Deus. Mas presta atenção, os crentes falaram: não vamos nos dobrar diante dele, só nos dobramos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E sabe o que acontecia com eles? Eles morriam. No Brasil, até o momento, não há perseguição de crentes a ponto de matá-los. Mas presta atenção, em muitos países hoje ainda tem. Naquela época, sabe, de uma só vez, do alto do Monte Pagos, 1.200 crentes foram lançados. Em outro feito, 800 crentes foram lançados. E eu quero dizer para você, quando Jesus falou, ser fiel até a morte, irmão, era até a morte mesmo. Não era até a morte o seguinte: ó, eu vou ficar com a minha esposa até a morte, ainda que ela passe por circunstâncias difíceis, eu vou aguentar aqui. É difícil? Tem luta, tem tribulação. Não, aqui era outra coisa. Aqui era o seguinte: aqui é você ser capturado, ter ali soldados querendo que você se prostre diante de um outro Deus e falar: ou você se prostra, ou você adora, ou nós vamos botar fogo em você, ou nós vamos soltar as feras para te comer, ou nós vamos torturar a sua vida. E os crentes da época diziam: eu não vou me dobrar diante de outro Deus, eu serei fiel até a morte, porque eu aguardo a coroa da vida que me foi prometida. Que eu e você possamos ter esse calibre de fé, sabe, que eu e você nós possamos ter, sabe, essa fé inabalável para vencer os tempos difíceis. Numa sociedade, sabe, brasileira que nós vivemos, nossos valores e crenças muitas das vezes são contrariados. Muitas das vezes as culturas, sabe, sociais, as culturas desta época são dominantes. E aí vem o materialismo, o individualismo, ativismo moral. Mas eu quero dizer para você, você não tem nada a ver com esse mundo. Os seus valores são os valores de Deus. Pastor, mas eu estou nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Você está nesse mundo, você vive nesse mundo, mas você não pertence a ele. Você é um barco que está na água. O barco está na água, mas a água não está no barco, porque o dia que a água estiver no barco, ele afunda. Assim sou eu e você. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Nós não pertencemos ao mundo. O mundo não pode entrar dentro da gente. Os nossos valores são valores eternos. São valores inegociáveis. São valores da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Existe perseguição da igreja hoje? No Brasil não, mas em muitos países existe. Aí eu quero dizer para você, precisamos perder a visão romantizada da vida. Sabe por quê? Porque precisamos, e eu creio que essa mensagem vai te levar a isso. Irmão, cada vez que você dizima e oferta, saiba disso. Essa igreja é dizimista e ofertante. Dizimamos na vinha, todos os meses, 10% das nossas entradas vão para a vinha internacional. E através do seu dízimo, do dízimo dos dízimos, nós alcançamos pessoas em lugares inalcançáveis, lugares fechados, onde não dá para pregar o evangelho, onde são lugares perseguidos. Nós hoje, como vinha, temos pastores que correm risco de vida. Qualquer hora, possivelmente, nós teremos a notícia que um dos nossos pastores da vinha morreu, porque estava pregando o evangelho. Aí você vai falar, misericórdia. Então, essa é a nossa visão de misericórdia. Mas a visão da palavra de Deus, ele morreu por causa do evangelho e vai receber a coroa da vida, porque ele foi fiel até a morte. Hoje também, sabe, nós precisamos defender a nossa fé em situações desafiadoras. Quem trabalha aqui ainda, aleluia, todo mundo trabalha, né? Quem trabalha fora é melhor, né? Porque a mulher fica em casa, trabalha também, mais que os homens às vezes, né? Mas quem trabalha fora aí, levanta a mão aí. É desafiador ou não é? O ambiente do trabalho. Muitas vezes um ambiente hostil, sabe, um ambiente muito difícil, um ambiente onde os nossos valores são confrontados a todo momento. Mas eu quero dizer para você, você está lá para manter-se firme e ser um guardião da fé.
Muitas vezes lá fora vão zombar da nossa fé. Dizem que ser crente, né, é tranquilo. Não, não é tranquilo não. Não sei você, para mim não é. Hoje eu sou tempo integral, trabalho aqui na igreja e tal. Então eu acabo, né, convivendo com mais crentes, com mais pessoas. Mas lá fora eu vou dizer para você, é um ambiente hostil. Em todos os momentos estamos sendo testados. Em todos os momentos estamos sendo vigiados. Em todos os momentos estamos sendo tentados. E o mundo quer tirar os nossos valores de crente, de cristão, e quer colocar os valores do mundo. Mas em nome de Jesus nós vamos permanecer fiel até o fim. A segunda visão romantizada da vida que nós temos que perder, é em relação à pobreza. Eu sei que eu estou indo no contraponto, talvez, do que você achou que eu vi hoje. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz assim, né? Conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico. A igreja diz, a igreja é pobre. E eu vou dizer para você, a pobreza não é uma maldição. A gente fala, não, pobreza é maldição. Não, a pobreza não é maldição. E vou dizer para você, a maioria dos crentes, dos apóstolos, dos homens, grandes homens da Bíblia, todos na verdade não tinham muito dinheiro, muita riqueza. Os que tinham, era antes de converter, perdeu. Pega o apóstolo Paulo, a história dele antes de Jesus, é muito reconhecimento, né? Ele era alguém que foi aprender aos pés do Gamaliel, ele era alguém que ali, né, tinha muitos recursos, muito reconhecimento, muitos títulos, mas quando ele veio para o evangelho, os barcos que ele entrava afundavam. Ele era perseguido. Ele era matador de crente, mas agora ele é alguém que é perseguido. Então, Jesus, Lucas 6:20 diz assim, bem-aventurados os pobres. Será que é maldição? Se o próprio Jesus falou que é bem-aventurados são os pobres. Tiago 2:5, Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. E Paulo disse, pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era rico, ele se fez pobre, por amor de vocês, para que na sua pobreza tornasse o rico. Aí você fala, pastor, mas eu não sou pobre, Deus tem me abençoado e prosperado. Glória a Deus, irmão, você está no lucro, glória a Deus. Quantos tem sido abençoado e prosperando bastante aí? Glória a Deus. Então, você consegue, o que eu estou dizendo para você, irmão, você está no lucro. Porque quando a gente escuta o jornal, quando nós vemos o ímpio, quando nós escutamos algumas histórias, falamos, nossa, eu estou muito mal, puxa vida, não tenho nada, só tenho 2 carros, uma esposa, um filho, uma casa própria, só tenho isso, puxa, eu queria ter tantas outras coisas que eu não tenho. Por que o ímpio tem? Irmão, nós estamos no lucro faz tempo, que nós temos que ter gratidão para o Senhor. A nossa riqueza não está nesse mundo. O que nós temos já é muita graça e favor de Deus sobre as nossas vidas. O que eu vou ter não é aquilo que eu olho para fora no mundo, o que as pessoas têm. Eu olho para a mulher do ímpio, eu olho para o carro do ímpio, eu olho para a casa do ímpio, eu olho para o ouro pendurado no pescoço do ímpio, na orelha, e eu vou querer essas coisas, achando que é isso que é o valor da vida. Não, perde esse olhar romantizado da vida. Eu quero dizer para você, Deus tem o melhor para você. Ele vai te dar muita coisa aqui desse lado da terra, mas as maiores coisas Deus vai te dar nas regiões celestiais. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? 61% dos crentes, eles vivem no sul global, e 39% no norte global. E aí, você é inteligente, você sabe, né? Então, basicamente é 1,3 bilhão de crentes e cristãos no sul global. E aí são os lugares que tem mais dificuldade, né? A escola, a um bom trabalho, a hospitais. E 860 milhões de crentes vivem no norte global, que são onde tem mais recursos. Então não quer dizer que o sul global todo mundo é pobre, e nem que no norte global todo mundo é rico, mas a maioria. Então eu quero dizer para você, a maioria dos cristãos estão em lugares pobres. Você consegue entender como choca o evangelho que alguns pregam, o evangelho da Bíblia, com a realidade hoje? Fala para o irmão que está assim, irmão, você está no lucro faz muito tempo. Seja grato com o que Deus tem colocado sobre as suas mãos. Tudo que você tem é bondade de Deus. Tudo que você tem é o Senhor abençoando a sua vida. Diga glória a Deus. Tem uma visão desromantizada da vida. Pode descer para mim. Terceiro, difamação. A Bíblia diz assim, no verso 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui a igreja de Esmirna, ela não era perseguida, sabe, por Roma diretamente, não era perseguida por soldados romanos diretamente, ela era perseguida pelos judeus.
fogo amigo, gente próxima. Era gente próxima que contava mentira dos crentes para que eles fossem perseguidos e mortos. Será que você já foi perseguido por alguém muito próximo de você? Eu acho que você já foi, eu também já fui. Sabe o que é isso? Esse fogo amigo, isso que você passou, isso que você já viveu. Os judeus estavam ali passando, sabe, passando por isso, né? Mentiras sobre eles estavam sendo contadas. Então eles tinham acusações graves. Eles acusavam, né, que os crentes da época eram canibais. Eles comiam da carne e bebiam do sangue. Era ceia, irmão. Falavam que eles tinham festas imorais. Já tal de uma festa do amor, festa ágape. Irmão, era a festa dos crentes, era a comunhão dos crentes lá. Havia também, sabe, uma acusação contra eles na época, é que aonde eles chegavam, eles dividiam as famílias. Porque as pessoas se convertiam, e aí começavam a andar com a comunidade, com a igreja, e se distanciavam um pouco de casa. Você foi acusado disso? Você se converteu? Leva lá a sua cama para a igreja, vai lá morar com o pastor. Bem-vindo. Talvez até marido já falou, vai lá, já fica vendo na igreja, vai lá, pega a sua cama, já leva tudo. Faz parte do evangelho, irmão. Perseguição, tribulação, né? Tudo isso. Eles acusavam os crentes de ateísmo. Vocês estão virando tudo ateu, você não acredita mais em nada, porque você não se dobra mais diante dos deuses. Acusavam os crentes de deslealdade e serem revolucionários. Conhece partidos políticos que nos acham como perigosos e revolucionários? Não, nós somos soldados de Jesus. Nós cremos na palavra de Deus. Nós amamos a Jesus. A nossa esperança, a nossa expectativa não está nas coisas dessa terra. A nossa esperança e expectativa está nas coisas celestiais. Então eu quero dizer para você, você vai ser acusado de muitas coisas. Já foi? Vai ser acusado ainda mais. Só que você vai estar firme e inabalável. Esse mundo não vai bater palmas para você e falar, nossa, pastor Evânio, como você é maravilhoso. Não, esse mundo vai olhar para nós, e vai olhar para nós como uma escória desse mundo. Quem é pastor aqui sabe, vai comprar um carro, uma casa, aí pergunta, qual a sua profissão? Administrador, auxiliar, não, aí você fala, pastor, a que fala pastor, ela olha de cima e embaixo, fala, esse cara não vai pagar, esse cara não tem dinheiro não. Então, falou pastor, né? É assim também, você vai fazer uma entrevista numa empresa, você segura firme lá, assim, tal, conversando, aí daqui a pouco você solta um glória a Deus. Você é crente? Já perdeu ponto, sabe? Porque você é crente. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas eu vou dizer para você, seja o que você é de fato. Se você ou eu perder o emprego porque nós estamos mantendo a nossa fé em Cristo, glória a Deus. Se eu e você perdemos uma oportunidade de promoção porque nós somos crentes, glórias sejam dadas a Deus. Por quê? Porque eu vou receber uma recompensa. O mundo vai me punir, mas Deus ele vai me dar uma recompensa. Aleluia. Outra coisa, prisões. Verso 10 diz assim, não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Irmão, você imagina na época receber essa notícia. Igreja Batista Água Viva, nessa manhã, estou avisando aqui, alguns dentre vós serão presos. Porque é crente, porque serve a Jesus. Talvez algum falou, renuncio agora, em nome de Jesus, estou embora. Mas não, a igreja que permaneceu firme. Essa linguagem que está sendo dita a essa igreja é uma linguagem literal. Eles seriam presos mesmo. Prisão hoje é chique, irmão, perto da época. Eu sei que quem já foi na prisão sabe que é horrível. Mas na época, ser preso é morrer. Porque os soldados romanos não cuidavam da prisão. Então lá, ir para lá, hoje tem comida, várias refeições. Na época não tinha comida não. Hoje tem o dia do sol, hoje tem lugar para tomar banho, não é o melhor. Mas comparada com a prisão da época, era algo muito terrível. Eu vou dizer para você, quem estava condenado à prisão, na verdade ele entrou no corredor da morte. Ele vai morrer de fome, ele vai morrer de desnutrição, ele vai morrer, sabe, de alguma doença, ele vai morrer, diga misericórdia. Então alguns crentes estavam enfrentando a prisão. A prisão era então a antessala do túmulo, a antessala da morte. Diga glória a Deus. Segundo princípio que eu quero dizer para você, primeiro é não tendo uma visão romantizada da vida. Segundo, sabendo que a avaliação de sucesso de Jesus não tem nada a ver, é diferente da avaliação de sucesso do mundo. Então, aquilo que o mundo fala que é sucesso é uma coisa,
Aquilo que Jesus vê como sucesso é outra coisa. Pergunta: você quer receber elogios da boca de quem? Não responda. Você quer ser bem-sucedido aos olhos de quem? Do mundo ou de Jesus? A nossa avaliação é diferente da de Jesus. A avaliação do mundo é diferente da de Jesus. O que é uma igreja rica aos olhos do mundo? Quem sabe aí pode me ajudar? Uma igreja com muitos membros. Uma igreja com muitos membros tem muito dinheiro. Uma igreja rica é uma igreja que tem uma infraestrutura, uma estrutura glamurosa, né? Os kids, e tudo do melhor, tudo perfeito. Uma igreja rica, uma igreja cheia de programas, atividades, né? Uma igreja que faz missões, uma igreja, sabe, que faz ali eventos comunitários, uma igreja que faz grandes doações para o mundo, uma igreja rica. Uma igreja que está forte, com presença na mídia, né? Nas redes sociais, e aí movimenta todas as redes sociais, na televisão, no rádio, e ali influente, grandiosa. Uma igreja que tem uma capacidade grande de doação, né? Ajuda humanitária para o mundo, uma igreja rica. Embora muitas dessas coisas é bom e nós temos que fazer. Mas presta atenção, uma igreja rica aos olhos de Deus não é isso. Uma igreja rica aos olhos de Deus é uma igreja que tem uma fé genuína, um relacionamento profundo com Deus. Uma igreja genuína aos olhos de Deus é uma igreja que tem amor e compaixão. Uma igreja genuína aos olhos do Senhor é uma igreja que ama a palavra, conhece a palavra, medita na palavra, prega a palavra, não inventa coisa dentro da palavra, prega o evangelho puro e simples. É uma igreja que tem unidade, é uma igreja que tem comunhão, os crentes se conhecem, os crentes se vê, os crentes se amam, os crentes estão juntos, no templo, no prédio, nas casas. Não é apenas uma atividade de um domingo à noite ou um domingo de manhã, não, é uma igreja que vive uma comunhão intensa. Uma igreja rica aos olhos de Jesus é uma igreja que tem os frutos do Espírito. É uma igreja, sabe, que tem amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é uma igreja rica diante de Deus. Uma igreja rica diante de Deus é uma igreja perseverante nos momentos de tribulação. E uma igreja rica é uma igreja íntegra, é uma igreja santa, é uma igreja que se guarda para o Senhor. Nós queremos ser uma igreja rica aos olhos de Deus. Não na riqueza que o mundo fala que é ser rico. Se Deus quiser nos dar muitos recursos, muito dinheiro, muitas posses, estamos aqui para receber, para usar tudo isso para plantar o reino de Deus. Não queremos plantar o nosso reino, não queremos que o nosso nome seja exaltado, que o nome de Jesus seja engrandecido no nosso meio. Não queremos que falem do nosso porcelanato, não queremos que falem das nossas cadeiras, não queremos que falem de um telão de LED, embora nós precisamos ter e vamos ter, queremos que falem que aqui prega o evangelho de verdade. Uma igreja que tem um levanta e anda, as pessoas vêm com um problema e aqui elas recebem uma palavra, uma direção, um alimento, uma cura, um poder de Deus. Queremos ser ricos aos olhos do Senhor. Queremos ser uma igreja conhecida como uma igreja que ama, que abraça, que cuida, sabe? Uma igreja que não é apenas uma igreja de um programa de domingo, não, mas uma igreja que durante a semana faz a obra de Deus. Crentes ativados, crentes cheios do Espírito, crentes apaixonados. Diga amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde está o teu tesouro? Aonde está a sua fortuna? Aonde está a sua poupança? Aonde está o que você tem de mais precioso? Na garagem da sua casa? Estacionamento da igreja? Sua casa? Sabe, eu vou dizer para você, que nós temos de mais precioso tem que estar sendo enviado para o céu. Podemos ter coisas preciosas na terra, sabe? Se eu for visitar a sua casa, desculpa agora, peço licença. Se eu for visitar a sua casa, o que eu vou ver? Porcelanato? Mármore? Lustre, lindo, bonito, não sei o que eu vou ver. Puxa, legal, você conseguiu conquistar essas coisas? Ótimo, que maravilha, que benção. Glorificamos a Deus por isso. Tá bom, mas e a hora que eu for embora, a porta se fechar? O que tem lá dentro? Como está seu casamento? Como estão seus filhos? Como que você está dentro da sua casa? Sabe, o mundo, quando olha para uma casa linda, pomposa, quando um parente, quando vai visitar e vê o lustre, o mármore, a churrasqueira, o ambiente social ali, o lugar, ele fala, uau, que maravilha, que bom, nossa, e tal. Mundo. Mas o olhar de Deus é diferente. A ótica de Deus é outra. Sabe o que nós temos de mais precioso?
e poder ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, e nenhum deles se desviar em nenhum momento, mas permanecerem firmes e fiéis na palavra de Deus, nos ensinamentos que nós recebemos, estamos passando para Ele. É sermos pais que somos referenciais, é ter um casamento, sabe, harmonioso, não perfeito, mas harmonioso, um casamento onde tem um convívio legal, um casamento onde tem amizade, um casamento onde tem companheirismo. As pessoas, não importa o que as pessoas pensam de nós, de certa forma, o mais importante é o que Deus pensa a nosso respeito. Sabe, eu e você não podemos ter um monte de coisa debaixo do tapete escondida, de casa, do tapete da nossa alma. Deus, Ele enxerga aquilo que nós não conseguimos ver. Deus enxerga aquilo que nós escondemos. O que ninguém sabe, Deus sabe. Nós podemos estar recebendo elogios e aplausos de homens, mas eu vou dizer para você, o que Deus está falando ao nosso respeito? O que é valioso e precioso para Jesus, para Deus, é diferente do que é valioso e precioso para o mundo. Não importa o que o mundo diz, desde que eu esteja recebendo elogios da boca de Deus. Quando todos vão embora, quando as portas se fecham da nossa casa, aí nós caímos diante da realidade. Nós somos quem nós somos de fato. Um pastor uma vez contou, e é verdade, né? Ele contou que ele estava brigado com a esposa. Isso nunca aconteceu com você, isso aconteceu com ele. E aí ele estava brigado com a esposa, bicudo, os dois, né, tinha se estranhado. E aí não estava se falando, aquele negócio lá, que alguns vivem, você nunca viu isso. E aí, do nada, tocou a campainha. E aí, a esposa foi receber, com aquela cara, né, brava e tal. E ela foi receber na porta. Quando foi ver, um casal visitante da célula. E aí, a hora que ela abriu a porta, ela abriu o sorriso. Glória a Deus, irmão, que bom você veio. Não tinha marcado, coisa de gente que não é normal fazer isso. Mas foi lá sem avisar e tal, e recebeu e tal. E aí o pastor também lá recebeu, os dois receberam. Os caras, não, senta aqui, senta na sala. E conversaram com o casal e tal. E aí foi lá, busca um cafezinho. Teve aquele momento gostoso de comunhão. Teve um momento de compartilhamento. Aí o casal foi embora, a pessoa foi embora. A hora que fechou a porta, aí o que faz? Tranca a cara de novo e volta a ficar brava com o marido, mas já teve todo aquele ambiente, né, que parecia que estava tudo bom. Presta atenção, isso só demonstra que nós podemos mudar o ambiente da nossa casa. Isso só demonstra que nós podemos ter maturidade, tá, para não viver essas coisas. Porque presta atenção, olha o quanto a gente valoriza as pessoas e mostrar que nós somos o que nós não somos. E olha como nós somos fortes para desemburrar. Olha como nós somos fortes, sabe, para restaurar a comunhão, seja com o cônjuge ou qualquer outra pessoa, sabe, para manter a nossa pose. Sabe, que nós venhamos ser pessoas inteiras, de verdade. Nós possamos nos alegrar em fazer a vontade de Deus, em responder a Deus, em alegrar o coração de Deus. Então, se eu tiver que escolher entre agradar uma pessoa e agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Se eu puder agradar a Deus e a pessoa, eu vou agradar os dois. Porque a visão de Jesus, a visão da palavra, a visão de Deus é diferente da visão do mundo. Diga glória a Deus. Podemos então ser ricos para Deus, ricos na fé, ricos em boas obras, abençoado no nosso casamento, nosso relacionamento. Irmão, você pode ser uma bênção em todas as áreas da sua vida. E é isso que Deus tem para você. Eu quero todas as bênçãos que Deus tem para mim. Eu sei que nem todo momento vai estar tudo bem em todas as áreas. Mas eu falo, Deus, eu quero viver isso. Eu tenho experimentado isso. Quantos têm experimentado isso? Aleluia, é bênção, favor, graça. Só que quando vier a luta e a tribulação, irmão, saiba que faz parte da vida. O mundo, sabe, vê a aparência. Deus vê o nosso interior. Terceiro, estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. A Bíblia diz assim, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação, diga comigo, tribulação, de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu e você então, precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios para Deus. Você já fez algum sacrifício para Deus alguma vez? Precisamos estar dispostos. Às vezes, irmão, nós vamos não desistir por causa de Deus. Às vezes nós não vamos discutir por causa de Deus. Às vezes nós vamos perdoar por causa de Deus. Às vezes nós não vamos cobrar algo que nós somos injustiçados por causa de Deus.
Às vezes nós vamos tirar uma parte da nossa renda, 10%, por causa de Deus. Às vezes nós vamos fazer muitas coisas por causa de Deus, porque nós amamos a Deus, porque seguimos a Deus, porque queremos viver a palavra de Deus, porque queremos de fato ser crentes genuínos, não de aparência, mas de realidade. Quando as luzes se apagam, nós queremos agradar o coração de Deus. Não é ser fiel até o último dia de vida apenas, que a Bíblia está dizendo aqui. É ser fiel a ponto de morrer por essa realidade. Que eu e você, nós possamos ter essa maturidade. Falar, eu vou ser fiel até o fim. Independente da circunstância, eu vou ser obediente. Jesus foi obediente a ponto de se entregar na cruz. Ele morreu a morte de cruz, porque ele foi obediente ao Pai. E porque ele morreu na cruz, ele recebeu a coroa da vida. Vou dizer para você, um dia, na vida nós vamos morrendo muitas vezes para fazer a vontade de Deus. Mas um dia, pode ser que nós vamos morrer porque estamos fazendo a vontade de Deus. Mas sabe, de fato nós não vamos morrer. Nossos olhos vão se fechar aqui e diante dele receberemos a coroa da vida. O que mais importa para nós é quando chegar diante dele ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Em alguns países, nós não vivemos isso, né? Mas em alguns países, crentes são capturados e é dito: ou você nega Jesus ou eu te mato. Mas no nosso país, já teve gente que falou: pastor, a pessoa perguntou, o chefe falou: ou você para com esse negócio de igreja, você para com esse negócio de crente, senão eu vou te mandar embora. Aí você fala: então manda embora. Porque entre um emprego e entre Jesus, eu tenho emprego e as coisas e a fé que eu tenho, eu fico com a minha fé. Por quê? Porque eu aguardo a coroa da vida. Já teve casos, eu conheço casos, né, de pessoas que tinha uma casinha ali que ele alugava e fazia reunião de célula, e o dono falou: ou você para de ser um anfitrião, de trazer a célula para cá, ou vai embora. Sabe o que ele fez? Arrumou outra casa e foi embora. Sabe por quê? Porque o valor de congregar está acima de qualquer coisa. Você fala: mas pastor, mas aí vai sofrer. Vai sofrer. Porque nós fazemos a vontade de Deus, muitas vezes nós vamos sofrer, mas nós vamos ser fiéis. Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, assim, não é candidata à morte, mas é candidata à vida. Aos olhos do diabo, ela vai morrer, mas aos olhos de Deus, vai receber a coroa da vida. Aos olhos do mundo, nós estamos perdendo, mas aos olhos de Deus, nós estamos ganhando. Aos olhos de Deus, nós somos tolos, bobos, radicais. Mas aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, nós somos fiéis, crentes genuínos, que servem ao Senhor e que agrada a Deus. A cidade de Esmirna tinha uma pretensão de ser a primeira, mas Jesus fala: não, a cidade de Esmirna não é a primeira sou eu. Jesus fala para mim e para você hoje: eu sou o primeiro da sua vida. Não é sua esposa, não é seu marido, não são seus filhos, não é o seu dinheiro, não é a sua profissão, não são os seus sonhos, não são o seu projeto, nada disso deve ser o primeiro. O primeiro é Jesus. A história conta, né, a vida de Policarpo. Policarpo foi o bispo, né, da igreja, foi o sucessor de João, que foi martirizado. E ele foi apanhado, ele foi levado a uma arena, né, e ali tentaram intimidar eles com feras, e ali falaram: ou você nega Jesus, ou você abandona, ou nós vamos te matar. Aí eles começaram a ameaçar Policarpo, só que Policarpo ele se posicionou. E aí os algozes começaram a blasfemar contra Cristo e falou: você vai ter que renunciar a esse Jesus aí. Se você não renunciar, as feras vão te comer. E no final ele falou: não, então nós vamos botar fogo em você. E ele falou o seguinte: eu sirvo ao Senhor 86 anos. Ele sempre me fez o bem. Jamais vão blasfemar contra Deus. Botaram fogo nele. E enquanto ele queimava, ele agradecia e glorificava a Deus. Eu fico chocado com esse tipo de crente. Falo: Jesus amado, me ajuda. Aleluia. Eu olho a história de homens assim, eu falo: uau, isso que é ser crente. Isso que é uma vida cristã. Eu estou tentando renunciar a coisas tão pequenas,
Deus, está difícil. Aí eu vejo a igreja de Esmirna, né? Eu vejo a história da igreja, eu falo, Senhor Jesus amado, nós vivemos um mundo com tantas facilidades, que abrir mão da Netflix é uma luta. São tantas facilidades que às vezes renunciar a um futebol de domingo é uma luta. Vivemos um mundo de tanto entretenimento, sabe, que às vezes ficar, sabe, um dia sem celular, começa a dar tremedeira. Eu falo, Jesus amado, em relação à mídia social, Netflix, para mim não tem muito valor, outras coisas talvez tenham valor, mas vou dizer para você, tem pessoas que essas coisas prenderam, tem pessoas que não vêm mais para o culto, porque agora é culto online, deitado na cama, comendo pipoca, e aí eles acham que eles estão cultuando. Aí nós vemos que crente sofre, mas tem crente debaixo do cobertor, assistindo culto. Eu vou dizer para você, que vida cristã é esta? Pode parecer muito inteligente, muito moderno, mas eu faço uma pergunta: é de fato o que Deus tem para esta pessoa? É de fato o que Deus idealizou para a igreja? Não, irmão, a igreja é isso aqui. Igreja é o povo reunido, igreja é o povo buscando, igreja a gente está aqui congregando, igreja você está dando glória a Deus, aleluia, participando. Isso é igreja. Então não venda o seu Senhor por dinheiro, não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas como Esaú, não venda a sua consciência por uma barra de ouro como Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que lhe custe o namoro. Seja fiel até Jesus, ainda que lhe custe o emprego. Seja fiel com Jesus, ainda que lhe custe a sua própria vida, ainda que lhe custe o casamento. Já conheci irmã que falou, ou você para de servir Jesus, de ir para a igreja, ou você parar de você. Ela foi até o fim. Eu conheço uma irmã que o marido foi embora, mas depois lá na frente Jesus pegou ele, e ele voltou, falou, você estava certa. Sabe? Às vezes, irmão, nós vamos perder coisas que são preciosas para nós, porque nós vamos manter firme na vontade de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. 2 Timóteo 3,12 diz assim, a vós, 2 Timóteo 3,12, a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A você, de novo, irmão, a você foi dado o privilégio não apenas de crer, mas de sofrer por Ele. Nós queremos só o privilégio de crer, né? Mas a Bíblia diz não, nós temos o privilégio de crer e de sofrer. Pastor, eu só quero a primeira parte. Não, ou pega tudo ou não pega nada. Ou só pega o crer, se você pegar o crer, você vai sofrer. Então, ou pega o pacote todo. No pacote de crer vem o sofrer. Mas não é um sofrimento tolo, é um sofrimento por amor a Cristo. É um sofrimento que na verdade vai trazer uma recompensa. Tem uma fé inabalável. Se você for passar por qualquer circunstância ruim, porque você não faz a vontade de alguém, de uma pessoa, sabe? Eu não participo das falcatruas da empresa, vou ser mandado embora. Ok. Eu não vou abrir mão dos meus valores, sabe? Eu vou perder os meus amigos. Ok. Eu não vou abrir mão da palavra de Deus. E aí, alguns amigos vão embora. Ok. Eu vou ser, sabe? De repente, eu não vou receber uma promoção na empresa, porque me enxergam como um crente, sabe, e eu não abro mão. Ok, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Deus, Ele abre portas, Ele fecha a porta. Se eu estou aqui hoje é porque Deus me colocou, e se não for esse lugar para mim estar, Deus vai fechar essa porta e vai abrir outra para mim. A minha vida não está nas mãos do homem, a minha vida não está nas mãos de uma pessoa, a minha vida está nas mãos de Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele é um teólogo luterano alemão, e ele esteve ali, né, preso no campo nazista, e ele foi executado no campo de concentração em Flanderberg em 1945, antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas ele enfatizava o seguinte, ele enfatizava o sofrimento que era uma parte da experiência cristã, e ele argumentava, sabe, que nós temos que estar dispostos a sofrer, a suportar tribulações por amor a Deus. Bonhoeffer diz que o seguinte, ele estava lá no campo de concentração, passando por um momento muito difícil, e ele tinha uma frase: enquanto nós estamos aqui vivos, muitos estão selando a sua fé com o seu sangue. Vou dizer para você, enquanto nós estamos aqui, sentados nessa cadeira, tem pessoas que estão morrendo
por causa do Evangelho em muitos lugares desse mundo. Eu e você precisamos ser fiel até a morte. Se não estamos dispostos a enfrentar sofrimento, talvez é porque ainda não somos o crente que pegou o pacote todo. Crer e sofrer por amor a Cristo. Por último, vamos aqui. Sabendo como ter uma fé inabalável em tempos difíceis. Primeiro que nós falamos, não tendo uma visão romantizada. Segundo, sabendo que a avaliação do sucesso de Jesus é diferente da avaliação do sucesso do mundo. Terceiro, estando pronto para fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Quarto, sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Verso 9 diz assim: conheço a tua tribulação. Irmão, Deus sabe o que você está passando. Deus conhece a sua luta. O seu cônjuge conhece as coisas externas. Deus conhece as coisas internas. Deus conhece até o que você não conhece de você. Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Deus sabe os pensamentos antes de vir à sua boca. Deus te conhece por completo. Deus conhece suas lutas. Deus conhece a sua tribulação. Sabe, isso para mim traz um grande conforto. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um Deus que me ama e que Ele me conhece. Ele intercede por mim. Ele nunca perdeu uma guerra, uma batalha. Ele está ao meu favor. Eu tenho minhas lutas, minhas guerras, minhas tribulações, mas Deus, Ele vai lutar as minhas lutas e as minhas guerras. Ele conhece as minhas lutas, as minhas batalhas, e Ele está no controle da minha vida. O seu casamento, o seu trabalho, os seus filhos, a sua escola, sabe? Deus conhece todas essas coisas. Ele fala para você nessa manhã: eu conheço, eu estou no controle, entrega nas minhas mãos, descansa, entrega seu filho nas minhas mãos, entrega a sua vida financeira nas minhas mãos, entrega essa enfermidade nas minhas mãos, entrega essa dificuldade nas minhas mãos, porque eu conheço, entrega nas minhas mãos e descansa. Estende suas mãos agora. Fala para Deus: Deus, eu entrego. Comece a entregar para o Senhor o que você precisa entregar. Fala: Deus, eu entrego nas tuas mãos minhas lutas, minhas tribulações, minhas dificuldades, minha vida financeira, meu casamento. Eu entrego ao Senhor a minha ansiedade, eu entrego ao Senhor os meus medos, eu entrego ao Senhor as minhas limitações, eu entrego ao Senhor os meus erros, as minhas falhas, eu entrego ao Senhor as minhas distrações, eu entrego ao Senhor as decisões que eu tomei errado na minha vida, eu entrego ao Senhor as coisas que eu fiz que eu não deveria fazer, tudo eu entrego ao Senhor e eu descanso, porque o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. A sua vida não está solta ao léu. Deus, Ele está olhando para você. Ele intercede para você. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece a sua tribulação. Ele recolhe cada uma das suas lágrimas. Ele vê o que os homens estão fazendo com você. Ele sabe que você tem algumas dificuldades e lutas. Ele sabe as calúnias que já falaram contra você. Ele sabe das línguas venenosas que se levantam contra você. Ele sabe da sua pobreza, Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe que muitas vezes você tem morrido para suas vontades. Ele sabe que muitas vezes você tem perdoado, nem mesmo conseguindo perdoar. Cada lágrima que cai dos seus olhos, cada sussurro, sabe, que sai dentro de você, sabe, Ele conhece, Ele sabe, Ele ouve, Ele está olhando para você, Ele está aqui, Ele vê a sua dor, Ele vê, sabe, as suas lutas, e Ele compreende cada uma das suas lutas. Quando você se sente sozinho, eu quero dizer para você: lembre-se, você não está sozinho, Ele está com você. No meio da luta, da tempestade, algo que parece difícil e incontrolável, presta atenção: Jesus está no barco da sua vida, não vai afundar. Ele está com você. Nossas vidas não é um livro aberto diante dele. Nossa vida não são páginas que Deus não conhece. Deus conhece cada página da nossa vida. Deus conhece tudo que já passou, mas Deus sabe ainda o que vai acontecer. Deus conhece toda a nossa vida, do começo ao fim, e Ele está no controle de tudo. Quando a vida parecer difícil, quando as dúvidas tomarem conta da nossa mente, lembre-se, você está nas mãos do Criador.
aquele que formou as estrelas, criou o universo, aquele que conhece cada detalhe desse universo e das nossas vidas. Nada escapa do seu controle. No amor dele encontramos força, esperança e refúgio. Jesus permite sofrimento para um propósito. Jesus não manda tribulação, não manda, sabe, não nos tenta para nos destruir. Não, o Senhor, Ele permite que aconteça sofrimentos, e esses sofrimentos, essas provações são para nos aprovar. Provação é para nos aprovar. Deus quer nos ver como filhos aprovados, e nós seremos aprovados em nome de Jesus. Quem manda a tentação é o diabo, porque o diabo quer nos derrubar. Então, as tentações que virão contra nossas vidas, eu vou dizer para você, nós já temos o escape, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a força do Senhor Jesus, e Deus vai nos capacitar. E as tribulações que acontecem na nossa vida, Deus quer nos aprovar. Eu e você precisamos ser provados e aprovados. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser conhecidos como fiéis diante de Deus. Bom, nós estamos escrevendo um livro, o livro da nossa vida. Um dia nós estaremos diante do trono do Senhor, e cada um de nós, um a um, nós vamos nos apresentar diante dele, e toda a nossa vida vai passar diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Estaremos lá para receber a recompensa. Eu e você temos que ter uma santa expectativa de que nós vamos receber uma recompensa diante de Deus. Assim, eu sou sincero, eu olho para a vida de alguns homens de Deus, eu falo, Jesus, quando eu ler o livro deles, eu vou dar pulo, do Paulo, eu vou, nossa, né, tantos homens de Deus, eu falo, uau, os céus vão aplaudir. Eu falo, oh Deus, vai chegar a minha vez de ler o meu livro, me ajuda, Jesus. Mas Deus é tão gracioso, eu não sei como, mas de alguma forma eu vou receber Paulo vai receber a dele, e nós vamos receber a nossa. Fala para o irmão que está ao seu lado, você vai receber uma coroa, uma recompensa. Quem realiza os seus propósitos é Deus. O fogo e as provas só vão consumir a escória da nossa vida, só queimará a palha, porém tornará de nós pessoas puras, dignas e fiéis. Jesus estava peneirando a igreja ali em Esmirna para arrancar as impurezas. Vou dizer para você, Jesus está peneirando a nossa vida. Jesus está permitindo que o fogo consuma palha, feno, madeira, coisas que nós não podemos levar lá para o céu. Tudo aquilo, sabe, que são impurezas, tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é passageiro, Deus está mandando fogo. Está queimando aí, irmão? Está queimando aí, tá? Você vê, às vezes, lutas, tribulações, dificuldades, está pegando fogo. Sabe por quê? Nós vamos chegar lá diante de Deus com ouro, prata e pedra preciosa. Nós vamos chegar lá diante dele para sermos aprovados. É essencial que olhemos além das provações imediatas. Para quê? Para percebermos o propósito glorioso de Jesus. A cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescermos em fé, de fortalecer a nossa fé e aprendermos mais de Deus. Em meio às dificuldades, somos moldados e preparados para planos maiores. Irmão, você vai viver coisas maiores. Você vai voar mais alto. Você vai além no propósito de Deus. Você vai viver coisas melhores do seu casamento. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua casa. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus quer lhe dar sabedoria para você passar por lutas, tribulações, dificuldades, para você sair do outro lado aprovado. É interessante, Davi, ele disse o seguinte: foi-me bom passar pela aflição para aprender os teus decretos. Davi, no meio da luta, da dificuldade, ele falou: eu aprendi a tua lei, aprendi a tua palavra, aprendi do Senhor, eu e você também seremos aprovados. Jesus controla tudo que sobrevém sobre a nossa vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir sem expressa permissão de Deus. Presta atenção aqui, irmão, qualquer luta e dificuldade é uma permissão de Deus para nos aprovar. No caso de Jó, é um caso que nós podemos trazer para a nossa vida, e vemos isso na Bíblia inteira. Deus falou para o diabo: você vai até aqui, daqui para frente você não vai. Eu vou dizer para você, você tem luta, dificuldade, tribulação, problemas, Deus já determinou: diabo, até aqui você vai, daqui para frente você não vai. Sabe o que isso traz para nós? Conforto e alegria. Porque o diabo não vai nos matar, não vai nos destruir, porque o nosso Pai que nos ama colocou
uma cerca de proteção. Falou: diabo, até aqui você pode ir, daqui para frente você não mexe, daqui para frente você não toca. Sabe por quê? Até aqui você vai, porque meu filho vai ser aprovado e vai receber um galardão. Jesus conhece cada fonte, cada ataque contra a nossa vida. O inimigo opera, mas ele opera dentro dos limites estabelecidos por Deus. E para finalizar, 3 verdades sobre o sofrimento. Primeira verdade: o sofrimento é uma certeza, todos nós passaremos. Primeiro, o sofrimento é uma certeza, todos nós vamos passar. Segundo, o sofrimento é limitado. Deus nunca vai deixar a gente enfrentar aquilo que nós não podemos suportar. E terceiro, o sofrimento é temporário. O sofrimento terá um fim. O conforto e a redenção virá de Deus para as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor?